pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você Consciência. Hoje vamos falar sobre a importância da formação continuada de professores na educação de jovens e adultos da educação prisional. E para falar desse assunto, vamos receber o Márcio Ferreira, que é mestre em novas tecnologias digitais na educação pela Unicarioca. E pessoal, eu tenho um recado. Se você deseja contribuir com pesquisas transformadoras na área da educação, esse é o seu momento. O grupo de sequências didáticas inovadoras com práticas pedagógicas na formação inicial continuada de professores está de portas abertas. É isso mesmo. E para mais informações de como participar deste grupo, é só vocês entrarem em contato com o e-mail que está aparecendo aqui na tela, informando seu nome. E este grupo de pesquisa, que faz parte do programa de pós-graduação Stricto Sensu em novas tecnologias digitais de educação da Unicarioca. Vamos à nossa entrevista? É o Márcio Ferreira! Seja bem-vindo, Márcio! Obrigado, pessoal. Vocês estão demais. Eu tô aqui babando já. E aí, Márcio, tá feliz de estar aqui? Tô, gente. Eu tô muito lisonjeado, né? Muito obrigado, Thiago e Ana, pelo convite. Eu espero aí alçar o ideal que vocês têm em mente e estamos juntos aí, vamos juntos. Nosso ideal é ter você perto da gente, contando a sua história. E a sua pesquisa, você veio para o mestrado, você é mestre em novas tecnologias digitais na educação da Unicarioca. Gente, se transformou num pesquisador, e que pesquisador, hein? Mas a sua temática foi educação no contexto, né, prisional feminino. Conta um pouco essa trajetória, né? Você teve uma inquietação para desenvolver a pesquisa nesse contexto. Conta um pouquinho pra gente. Então, o meu processo, paralelamente, foi da questão de eu me aceitar também como homossexual, né? Então, eu sempre tive um apreço maior pelas mulheres, né? De me relacionar, talvez por causa desse meu lado mais sensível de olhar a vida. E quando eu entrei, né, que aí eu me formei em educação física, falei, eu quero ser funcionário público para eu poder retribuir esse processo que eu sofri. E aí eu passei primeiramente para o estado do Rio de Janeiro, posteriormente para o município do Rio. No estado do Rio eu fui logo para a DIESP, né, eu fiz uma remoção para a DIESP, e quando eu cheguei na DIESP eu fui trabalhar em 2 presídios. No qual eu passava férias com meu pai, que meu pai era administrador dele, então já conhecia o Esmeraldino Bandeira. E eu fui para o outro, que era o Nelson Hungria, que era um feminino. Eu tinha mais ou menos a disposição de tempo, eu tinha 8 aulas no masculino e 4 no feminino. Só que eu me sentia melhor, mais expansivo, mais seguro com as mulheres do que com os homens. Né? Não sei se tem essa relação, mas eu sempre me senti mais seguro falar para mulheres. E nesse processo, o professor de educação física que tinha nessa escola, na qual eu só complementava com 4 aulas, ele acabou indo para a direção, saiu, né, foi assumir a direção de uma escola e vagou os horários. Nisso eu fui convidado, você quer vir para cá? Eu falei, claro que eu quero. E aí depois de 2 anos eu fiquei só no presídio feminino, que é o presídio que eu trabalho até hoje, só que nós sofremos uma mudança, né? Antes era o Nelson Hungria, e depois foi transferido para o de Janeiro e Dolores, que é um mais externo, mas é no mesmo complexo, só que antes eu entrava para dentro do complexo do Jericinó, e hoje eu fico mais do lado de fora. E foi isso, na verdade, assim, eu me apaixonei por lecionar para adultos e mulheres. Como eu tive como fazer essa escolha, eu me senti mais completo lidando com mulheres, sendo que mulheres, a gente sabe que tem os altos e baixos, né, por causa hormonal, mas eu gosto mais de trabalhar, de falar, de me relacionar com mulheres. E me diz uma coisa, na sua pesquisa você toca, né, na questão das metodologias, né? Sim. Você como professor, né, nesse espaço, e você toca sobre metodologias mais conservadoras.
No meio da sua pesquisa surgem as tecnologias digitais. Como que foi isso? Como é que foi essa descoberta das tecnologias digitais como potenciais ferramentas para mudar um pouco esse processo de ensino-aprendizagem dentro do cenário que você trabalha? Então, Ana, porque assim, dentro do presídio, de uma maneira geral, a gente tem muitas limitações, e uma delas é acesso à internet. Então, eu sempre buscava alguma coisa nova e eu tentava replicar isso no quadro com a caneta, então não deixa de ser um recurso tecnológico, o quadro branco e a caneta. E eu peguei na época que ainda era giz, né? Então, assim, e eu tentava sempre fazer alguma coisa para ser significativo para aquelas meninas que estavam ali. Eu falo meninas porque, assim, tem todas as idades, e várias coisas que levam elas lá para dentro. Então, eu chamo todas pelo nome, e eu falo muito para elas que a questão da escola, que ali na escola elas não estão presas, porque é um outro paradigma que a gente tem também com esse processo. As pessoas estão presas, as pessoas acham que elas estão ali e não têm que ter acesso a nada. Não, elas só estão presas, né? Elas só têm retido o direito de ir e vir. Por isso que tem escolas dentro das unidades prisionais, escolas estaduais. Porque perante a nossa legislação vigente, nossa Constituição, tem que ter. Então, assim, o Rio de Janeiro se adequa, né? Como o Rio Grande do Sul, são os dois estados mais evoluídos, digamos assim, nesse processo educacional. E praticamente todas as penitenciárias cariocas têm a escola prisional. Ou, se não tem, estão se adequando para ter. Então, assim, e elas chegam lá já ainda com esse viés, tipo assim, poxa, tô presa, não sei o quê, com mão para trás. Eu falei, não, entrou, pode tirar a mão para trás, caminha para sua sala. Então, é um processo ali, tipo, para mim é muito mágico, Ana, lidar com essas mulheres, sabe? Eu aprendo, assim, o tempo todo, Thiago, porque eu olho para aquilo e eu vejo um recorte social. Sabe? Porque você está olhando a realidade que elas estão vivendo, né? Sim. E ali naquele momento... Eu acho que é a realidade da onde elas vieram e aonde elas estão vivendo, que se conectam, não é? Sim, e aí a gente tem que fazer também alguns olhares da seguinte maneira, né? Tem umas que vêm de lugares muito melhores para lá e tem outras que vêm de lugares muito piores. Entendi. E ali acaba sendo um lugar de sobrevivência, no qual que vai ter alimentação, parará. Então, assim... Não dá, o que a gente tem que parar um pouco nesse contexto, como não só na educação prisional, mas eu acho que em vários contextos, de generalizar. A gente tem que olhar e ter o olhar para cada coisa, né? Para cada pessoa individual, até pelo processo, né, científico que nós temos, biológico, nós somos seres únicos, não só para Jesus, né, religioso, mas também cientificamente. E é isso, se somos únicos, nós temos que ter olhares únicos. Né? Então você tem que olhar cada caso como um caso, não dá para generalizar. Às vezes elas vêm com a ânsia de querer, não vamos falar, não sei o que, não quero saber, para eu poder me manter íntegro para ser professor. Mas é aquele negócio, você começa a dar aula para um, para outro, você vai se afetuando e fala, menino, o que você veio fazer aqui? E aí você vai colhendo as informações e fala assim, caraca, em muitos casos eu também estaria ali, entendeu? Então assim, não dá para generalizar. Aí vai tocando no lado mais humanista. E aí que vem o meu ponto, né? Não tem como eu falar de educação prisional sem falar do ser humano, né? Não tem como eu não olhar para essa figura humana, por isso a formação humana. E aí tem uma eu não sei se é um parágrafo, aliás, eu acho que você toca isso em alguns momentos, né, que a gente fala, é a tecnologia, é a prática, é a sequência didática, são as atividades educativas, mas para quem, em que contexto que vai, ou seja, você fala do ir além das atividades, né? Você tem que pensar nesse lado humanista do ser humano, nas relações, não é isso? Sim. Então, Ana, esse é o meu propósito. Eu utilizei as tecnologias digitais num curso de formação para professores, justamente para eles conseguirem observar esse lado não só tecnológico, né, do como seria você fazer uma aprendizagem significativa, com relevância, mas que eles também pudessem olhar
de uma maneira mais humanizada para aquelas pessoas que ali estavam. Então, a gente não pode olhar para um processo de regeneração, digamos assim, de reinserção, e a gente fomentar com mais ódio, com mais, sabe, agressividade. A gente tem que acolher, tentar entender o processo, aonde foi falho, e tentar ajudar para aquela pessoa que realmente possa se reinserir e se reestabelecer socialmente. Essa é a visão que eu tenho, né, e que dentro dos meus braços, que são grandes, né, é o que eu tento fazer lá dentro, de criar importância, significado, para que elas possam entender que sim, erraram e tá tudo bem, todo mundo erra, claro, dentro de vários contextos, que ali é um processo que tem que pagar se você errou, você tem a sanção da lei, todos nós somos submetidos a elas, mas que eu posso ter um novo caminho, um novo recomeço. E a educação prisional tem que ter esse olhar, não tem como a pessoa não ter esse olhar. Então, penso eu que o professor que está numa educação prisional que não tem esse olhar, ele está fadado a ser desgostoso da sua profissão, entendeu? Então, assim, e por que não significar essa educação? Por que não fazer de uma maneira mais holística, de uma maneira mais tangível, tocável, né? Ressignificar nossas disciplinas com as realidades ali que estão. Eu faço muito isso. Eu sou professor de educação física e eu explico para elas o tempo todo sobre contextos sociais, sobre a questão de infligir regras, que elas estão ali por causa de infligirem regras de alguma maneira, mas que elas podem superar essa infração e aprender algo novo. E por que não na escola? Visto que não tem muito para onde ir dentro de uma instituição prisional. E elas, tipo assim, eu me sinto muito agraciado lá dentro. Por quê? Porque, assim, a diretora fala que eu sou a professor de aula cheia, né? Porque elas não são obrigadas a sair, mas também sofrem a sanção das frequências escolares. Se não tiver 75% da frequência, são reprovadas automaticamente. E nas minhas aulas, todas saem. Tipo assim, eu trabalho lá às sextas-feiras, né? Então, assim, já é dia de semana, final da semana, aquela coisa mais cansativa. E a professora fala assim, cara, quando você tá na escola, tipo assim, é casa cheia. E eu ainda gosto de juntar turmas, porque eu gosto de falar para muita gente. Então, assim... Que inspiração! Eu sou... A diretora fala que eu sou meio... Enquanto todo mundo trabalha com a porta aberta, minha porta é fechada. E é o que eu falo para elas. Se eu não puder fechar a minha porta de trabalho, se eu não posso confiar nos meus alunos, eu não tenho para que eu estar aqui. E de diversos contextos que aparecem, que às vezes se tornam vários problemas, eu não passo por isso. Aliar a tecnologia, para mim, nesse aspecto, foi fundamental porque eu pude ver de uma outra forma como tocar nesse universo. Triste porque eu não tenho acesso à internet, então, assim, eu gostaria de conseguir galgar muito mais, mostrar muito mais para elas. Mas eu consigo replicar tranquilamente o que eu aprendi no mestrado ao longo desse um ano e alguns meses. Você sendo professor, como é que foi para você esse contato com as tecnologias digitais? Porque até então, antes, claro, muitas escolas ainda mantêm o ensino tradicional. Sim. Mas como é essa migração para o ensino com tecnologias digitais? Poxa, tio, essa pergunta é bem legal, porque assim, no curso de formação, vamos voltar para o que eu tenho de números, né? Digamos assim, é ciência, então vamos falar, né, de uma maneira mais quantitativa. Esse curso de formação que eu propus, ele foi um curso para 3 dias, que ele foi alicerçado, ele foi permeado por tecnologias digitais, mas com os assuntos pertinentes à educação de um formato geral. Nesse curso eu tive 70 inscrições, e eu acho muito legal a gente ter que bater nessa tecla. Nossa. Foram 70 inscritos, mas eu só consegui confirmar 57, porque as pessoas não conseguiram responder adequadamente o Google Forms. Então, assim, essa questão da informatização, a gente percebe que ainda não é uma coisa que pega todo mundo. Ainda temos muitas pessoas com dificuldades de acesso, de preenchimento,
né? Então, muitas pessoas não preencheram o telefone direito, não preencheram o e-mail direito. Precisamos ter mais, além o contato com a tecnologia, uma alfabetização tecnológica. Sim, letramento, né? E letramento, que é dar significado ao uso da tecnologia, né? Então, na realidade, isso me tocou muito. E desses 57 confirmados, eu fiz dentro desse Google Forms, eu fiz uma pergunta sobre a familiarização com o Google Meet, que seria a plataforma, que foi, na verdade, a plataforma a qual eu apliquei a formação, que foi online. E dos 57, 10% falaram que não tinham familiaridade. E durante o processo desses 3 dias de formação, que foi a cada 3 semanas, né, um prazo de 1 semana para cada dia de formação, eles sinalizavam o tempo todo assim, alguns já tinham visto, né, as SDs, né, tipo assim, já tinham ouvido falar em SD e tudo mais, mas quando eu comecei a entrar no fomento realmente da tecnologia digital, eu só falava, pô, eu não sabia que dava para fazer isso. E aí eu tive a minha maior preocupação, não era só botar o curso para rodar, mas que aquilo tivesse algum significado na vida daquelas pessoas que estavam ali desempenhando 2 horas daquele dia para poder me ouvir falar, né? Então eu entrava, mostrava o passo a passo de como entrar e as pessoas ficavam assim, caramba, eu não sabia que existia isso. E foi mais ou menos assim, o processo todo do curso. As pessoas, tanto que nas sinalizações das verbalizações, as verbalizações eles falam o tempo todo, nossa, é muito inovador, né? Eu não tinha um conhecimento, não sabia, muito esclarecedor. Então as pessoas desconheciam o processo, que eu também, até alguns meses à frente, eu também desconhecia. Então para mim também foi um revelar, né, de uma nova possibilidade. E eu fui informando para eles o passo a passo e tudo mais, e até hoje eles me mandam mensagem, Márcio, poxa, você usou o Kahoot aqui, como é que você fez? Eu falo, na minha época, quando eu comecei o mestrado, a gente conseguia 30. Na formação só tinha 10. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar, gente. Então procurar alguma coisa. Que é o processo, né? Então, assim, eu tentei viabilizar para eles as ferramentas de uma forma gratuita para que eles pudessem explorar ao máximo, conhecer. A formação teve o intuito não só de uma reflexão sobre a questão da postura do professor na sala de aula, justamente dessa visão holística, dessa visão que englobe mais essa questão de formação humana, mas também que ele pode usar a tecnologia. Ele não precisa ficar também tipo, não tem internet lá dentro, mas pô, não tem internet, então só por causa disso eu vou ter que pegar livro e ficar lendo para poder entrar por osmose no ouvido. Não, vamos fazer coisas significativas. Até mesmo a técnica de brainstorming, que é uma coisa que eu já fazia, eu pego a caneta do quadro, escrevo no quadro o que eu quero, e aí eu peço, Thiago, quando essa frase vem, o que você pensa na sua cabeça? Sei lá, dia feliz, então, felicidade, Ana, o que você pensa? Alegria. Então eu vou lá e, tipo, a palavra que se repete, eu aumento, eu circulo, eu envolvo, eu dou mais destaque. Então, assim, você consegue aplicar o conceito de diversas formas, entendeu? E é isso, eu acho que as pessoas podem pegar, e o que não puder fazer de forma analógica, porque você também pode gravar num pendrive, como eu faço muito, quiz, normalmente eu gravo e levo, entendeu? YouTube, eu pego muito vídeo, passo para elas para poder ter um conhecimento prévio, né? E ali melhorar aquele conhecimento para entrar com o que eu quero fazer de subsunção. Então, assim, todas essas palavras eu aprendi no mestrado, tá, Ana? E a Sheila, olha, a Sheila, que é uma apaixonada pela aprendizagem significativa, sequência didática, então, isso aí circundou a sua vida. Mas como bom pupilo, né? A Sheila foi, assim, Sheila casamento. Ela é, assim, eu sou muito suspeito. Sheila Arantes, beijo! Um beijo pra você! Isso aí. Márcio, e você produziu também um e-book maravilhoso que vocês estão vendo aí na tela. Olha, que legal. Márcio, você quer contar um pouquinho pra gente sobre a produção desse e-book? Vamos lá. O e-book, ele foi concomitantemente, né, as sequências didáticas, a gente pode denominar como material didático, que foram as sequências didáticas e o e-book. O e-book, eu posso até dizer que a minha dissertação
ela emergiu do e-book, porque foi antes, né, o e-book, quando eu comecei a pensar no processo como eu iria fazer essa pesquisa, eu tive que ir a campo para fazer a pesquisa com as meninas, que foram 62 mulheres privadas de liberdade que responderam essa pesquisa. E aí eu comecei assim, caramba, eu tenho que pensar, como eu vou fazer isso? Já tem um viés, que é a formação humana. Mas como eu vou atrelar isso para as pessoas conseguirem entender o que eu quero? E aí eu pensei no e-book. Então o e-book, ele fez um recorte, ele é a fonte inspiradora da minha dissertação, Sim. mas eu posso dizer que é um recorte da minha dissertação um pouquinho mais reduzido, mais ou menos, porque a dissertação foram 272 páginas. Então, eu fui partindo eu quis trazer o leitor, né, o professor que estava ali, que queria fazer a formação, eu queria pautar para ele o que é uma educação prisional. Então, eu comecei do contexto geral sobre as ordenações, né, portuguesas de condenação, tudo mais, esse viés de punitivo, trouxe Foucault no contexto e vim trazendo para o recorte para o Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, o Rio de Janeiro ele é o pioneiro. Lá no Negrão de Lima, quando começou, em 1965, se eu não me engano, que começou já esse foco para a educação prisional, enquanto nenhum outro estado tinha esse viés. E tem que dar o louro para quem tem o louro. E aí eu vim fazendo esse crescimento, né, esse comentário através da política, né, do encarceramento, do prisional, esse processo, como a escola veio emergindo nesse processo, para a pessoa saber. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente não pode esquecer que houve um momento marcante, uma história. E eu sou muito, muito atrelado a isso. Para eu ser hoje e me colocar de uma maneira, tem a história pregressa, né, o que veio antes. E isso é muito, muito palpável. Então eu vim fazendo essa construção, né, desse histórico, vim trazendo para metodologias ativas, vem falando sobre formação humana, tanto que formação humana propriamente não tem muita coisa, porque eu queria mais essa questão assim, falar de como veio essa evolução e já entrar na questão do prático. Como eu posso transformar uma aula com aprendizagem significativa. Então eu falo bastante de David Oswald, eu falo bastante de Freire. É isso, eu não tenho que estar engessado e pegar uma corrente e falar só dela. É bom ouvir isso. Se a gente tem várias correntes, a gente tem que entender como cada uma funciona, e eu acho que o professor é isso. O professor tem que ter argumentos na sua mão para poder, não é convencer, mas conduzir o seu aluno ao entendimento. Então, se eu pego só uma corrente, que é o que a gente trabalha muito, infelizmente ainda tecnicistamente, digamos assim, Sim. na educação, eu só sei alfabetizar dessa forma. Tá, mas e o seu aluno que não aprende dessa forma, ele não vai ser alfabetizado? E aí? E aí, como eu faço? Eu vou empurrar ele e deixa lá na frente, vai ser a sorte do que for. Então, eu tenho essa visão. Eu gosto de ler muito, gosto de conhecer muito, porque eu quero me adaptar à necessidade daquele aluno. Mais uma vez, eu volto naquela máxima lá da frente. Eu tenho que individualizar o processo. Cada um é um. Então, eu tenho que ver, a Ana aprende como? A Ana aprende com carinho. Então, eu vou fornecer afeto para a Ana. O Thiago aprende como? O Thiago aprende mais por repetição. Então, eu vou dar mais repetições para o Thiago. E são da mesma turma. Então, a gente não tem uma receita de bolo para ser professor. E aí, você já defendeu a sua dissertação. Sim. Mas quais foram os resultados, quais frutos que você aí colheu inicialmente da sua defesa, da sua dissertação? Então, foi, como eu falei, tivemos alguns números, né? Sim. Nós tivemos 62 mulheres que responderam, nós tivemos 57 professores que participaram da formação continuada, e desses 57 professores, 37 responderam de forma anônima também no Google Forms. Então, eu queria saber como eles entenderam a formação. Para minha surpresa, foi bem positivo. Eles viram como realmente inovadora, necessária o processo.
E como eu posso atrelar esses meus resultados? Os meus resultados são os seguintes, Thiago, é mais do que nunca notório que a gente precisa falar sobre o processo educacional, que a gente precisa, assim, de metodologias diversificadas, que consiga, assim, dar um viés para a educação, hoje, como eu falei, de forma holística, de forma de se dialogar com aquelas pessoas que estão ali, não só na educação prisional. Isso é um recorte, meu recorte de educação prisional, Sim. mas isso é abrangente, como professor hoje eu vejo que isso é abrangente para todas as áreas, né? Então, a gente tem que se falar, a gente tem que se propor mais formações, a gente tem que conscientizar esses professores da necessidade de um olhar mais fraterno, de um olhar mais acolhedor, que esse seu ensinar seja uma questão não só crítica, mas também exploradora, que não adianta a gente ficar reclamando da sociedade, se nós que somos formadores dessa sociedade nos ausentamos dos nossos deveres. Sim. Né? Então, eu penso que essa pesquisa ela foi muito necessária para dar esse viés, esse olhar mais humano no processo educacional. Repito mais uma vez, não é só na educação prisional. Esse recorte é educação prisional, mas o viés ele tem que ser na educação geral. Sim. Né? Esse olhar mais... sair um pouco da casinha, né? Então, assim, como vai acontecer esse processo? Como aquelas crianças que aprendem por telefone, por tela, como é que elas vão assimilar o quadro, uma escrita, letra cursiva, letra bastão, se eu não dou um significado real para elas, se eu não toco no mundo delas, né? Na educação prisional, eu realmente não tenho um recurso, eu não tenho ali a questão da tecnologia, da internet, então a tecnologia ela fica mais difícil de ser implementada, Sim. mas não é impossível. Então eu acho que é um alerta para a educação de uma forma geral. Você mostra uma potencialidade. Sim. Então, quando vai para dentro do presídio, ela tem penso eu, e acredito muito nisso, que ela tem uma outra oportunidade. Uma oportunidade de ter um contato que ela não teve na idade ideal. Então, eu sou responsável por tentar resgatar aquela pessoa. Eu me coloco dessa maneira. Eu sou responsável por tentar mostrar para ela que a educação não é aquilo que ela teve lá na frente, que pode ser muito mais transformador, basta só ela olhar, entendeu? Então Sim. é esse o meu viés com a educação, Thiago. Márcio, como é que você se sente contribuindo com a sociedade? Porque você, querendo ou não, está contribuindo. Aí A sua pesquisa traz um impacto social imenso. Sim. Pesquisa com coesão científica, totalmente fundamentada, começo, meio e fim. Isso é uma coisa que no mestrado e numa pesquisa a gente tem que ter. Uma pesquisa que teve uma demanda social, uma demanda importante. Uma pesquisa que, para um mestrado profissional, ela traz um produto importante transformador. Sem esse produto, ele tem que ter um significado para a sociedade, uma transformação social. E Márcio foi premiado, melhor trabalho no 5º colóquio. Márcio, ele foi premiado no Inova Sabercom, né? Num congresso de educação também que teve no ano passado, né? Márcio apresentou sua pesquisa no congresso internacional. Márcio escreveu um capítulo de livro. Isso é importante para o mestrado? Importantíssimo. Isso é importante porque democratiza aquilo que ele fez, né? Para outras pessoas, para quem vai trabalhar nessa área, para quem vai trabalhar, né, com a educação prisional. Mas é mais importante para o Márcio, para o dia a dia dele. Com certeza. E, Márcio, eu tenho certeza que você já está colhendo e vai colher muitos frutos através da sua pesquisa. E eu lembrei de uma frase que a professora Sheila disse há 2 anos atrás, quando eu a entrevistei pela primeira vez, que educação transforma vidas e vidas transformadas pela educação transformam o mundo. Sim, o Márcio está aqui. Mas tá aí. É isso aí.
Gente, agora o Márcio vai ter uma surpresa. Olha. A gente vai mudar agora de cenário. E qual é o próximo quadro? E agora a gente vai pro bate-bola, jogo rápido com quem? Com ele, o Márcio Ferreira. Tá preparado, Márcio? Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos lá. Márcio, uma tecnologia digital preferida sua é? O Kahoot. Um livro? Um livro, todos de Angela Davis. Prisões Obsoletas, principalmente. Uma referência no mundo da educação? Paulo Freire. Eu gostaria de que a educação fosse mais... Tocável, abrangente, múltipla, significativa. Eu não tolero... Quem não gosta de fazer nada. Márcio Ferreira, por Márcio Ferreira. Um cara bem complexo, cheio de ideias, sonhos, ideais, fomentando ali o tempo todo, um incansável. E esse foi o bate-bola, jogo rápido com quem? Com o Márcio Ferreira. E a gente volta pra mesa. Gente, vocês gostaram do episódio de hoje? Foi um episódio tão emocionante. Quando vocês forem ler a pesquisa do Márcio, quando vocês forem ler o e-book do Márcio, o capítulo de livro que ele escreveu, né, o artigo que ele escreveu, né, para o Congresso, vocês vão se emocionar coletivamente comigo, né? Então, olha, para mim foi uma honra receber o Márcio aqui, ele falar da sua trajetória pessoal no campo da educação, falar sobre a pesquisa dele, mas principalmente ele falar da vida dele. Acho que, aliás, a vida dele se conecta com tudo que ele faz, né? Márcio, o que você achou dessa experiência? Porque a gente tem que acabar, uma hora tem que acabar. Mas olha, já estou convidando para o segundo bate-papo, hein? Ele vai vir aqui, ele vai vir. Mas o que você achou dessa experiência de contar a sua vida, sua pesquisa, de você estar falando com os nossos telespectadores? Sim. Então, Ana, para mim foi uma porta, né, que foi aberta, que eu desconhecia, né, o processo. Vocês conduziram maravilhosamente, agradeço a vocês dois, Thiago e Ana. Fico feliz, assim, às vezes a gente fica muito no anseio de querer falar sobre tudo, acaba meio que atropelando. Eu acho que, como bom brasileiro que sou, né, sou um pouco atropeladinho em alguns momentos, mas, assim, é muito gratificante você falar sobre quem é você, né? Então, não é sobre uma pesquisa, é sobre uma proposta de vida, né? Então, essa pesquisa, para mim, é isso. É o que o Márcio pensa e idealiza a educação, com recorte para a educação prisional. É isso. Que lindo, gente! Vamos bater palma! Márcio, e eu tenho certeza, como eu falei para você, que você já está colhendo frutos e você vai colher muitos, mas muitos frutos mesmo com a sua pesquisa, porque sem sombra de dúvidas vai contribuir muito para a sociedade, para a educação, e a gente vai te convidar de novo para você voltar aqui. Não, porque eu tenho certeza que eles vão querer ouvir o Márcio mais de uma vez. Sim, já conheço o nosso público. Entendeu? A gente apresentou o Márcio para vocês. Carinho aqui do Márcio. Olha! Esse é o primeiro de muitos. Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui, pelo tempo que você reservou na sua agenda. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigada. Sabe? Muito obrigado mesmo por essa conversa maravilhosa aqui. Professora Ana, muito obrigado. Né? Já estava com saudade já da Ana, gente. Ana voltou, Thiago voltou, junto com o Márcio. Olha. Sim, voltamos com tudo. E, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E olha só, um recado muito importante. Vocês não podem se esquecer de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify. Vai estar aqui embaixo, hein? Aqui, ó, todas as nossas redes sociais seguir. vão estar aqui, porque a gente está conectado no Instagram, no nós YouTube, somos no multitelas. TikTok. Multiplataformas. E, tudo com o mesmo arrobazinho, @vocêconsciência. E olha, a gente quer saber o que vocês estão achando desses episódios.
E olha só, pessoal, você que está assistindo aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo. Ó, e não deixa de dar seu like, hein? É isso aí, pessoal. E esse foi o episódio de hoje e até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal.